Hoje, há 15 dias da condenação do mito, essas são as principais manchetes da tarde. Acorda esticou, né? Lá nos Estados Unidos. Moraes vira alvo da justiça dos Estados Unidos num processo movido por Trump. E Trump acusa Moraes de descumprir leis americanas. A verdade é que o Espera Só Mais 72 Horas voltou. Assim que foi dada a notícia no Jornal Nacional, confirmado, né, que agora o cara vai ser julgado, a denúncia oficial. Boiada foi correndo para as redes sociais da Folha, Veja, UOL, até da Globo marcar o Trump e o Elon Musk. Começaram a marcar eles. Saiu essa notícia do Trump processando o Moraes e eles começaram a comemorar como se fosse um gol em final de Copa do Mundo. Virou uma festa. Eu não gosto de ser estraga-prazeres, só que 2 horas atrás foi atualizado pelo The New York Times, o jornal mais confiável, pelo menos o maior do mundo, que na verdade o processo é do grupo empresarial Trump Media Technology, que basicamente cuida da Truth Social, a rede do Trump. É uma empresa. Os acionistas estão atrás disso porque a empresa caiu no Brasil e é o mercado que interessa para eles. Só. Quem derrubou foi o Xandão. Então espera só mais 72 horas aí, que vai ficar faltando 13 dias para o mito ser julgado. Esse foi o momento que o Lula ficou sabendo da denúncia. Quem contou para ele? O ministro da Defesa, José Múcio. Chega de perto. Cara, a gente discutiu na live que ele deu um sorrisinho. Metade acha que sim, metade acha que não. Pra mim, ele deu um sorriso. Tá, eu vou provar o que eu tô falando. Aí isso é um sorriso, não tem como. Olha, ele deve estar mais feliz agora ainda porque a PGR aumentou a pena. Antes a gente estava especulando 20 anos de cadeia pro sujeito lá. Passou para 38, foi o que eu falei na live. Até então era 38 e hoje pela manhã parece que aumentou para 43 anos. Parece não, né? Tá confirmado já. PGR aumentou a pena. Surgiu esse vídeo da oposição que, cara, eles devem estar vivendo uma situação de caos. Um momento rapidinho. 15 horas a coletiva lá. Tá. Lá na Câmara. O presidente participa dessa coletiva? Olha o Farrur, o bigode salva-gosto, salva-sabor. Tá saindo agora. Já. Bom, estão falando que vai ter coletiva, pouco me interessa, só vai ter choro e não acrescenta nada porque eu tenho que contar para vocês. Depois o Pincherzinho, perdão, não é isso não, tá? É o Carlos Jordi, parou para falar um pouco. O que foi discutido na reunião? Estratégia. Mas quais estratégias? A questão... Estratégia revelada perde eficácia. Oh, meu Deus! A saída Foi bom, foi bom. O presidente está tranquilo? Tá tranquilo, tá confiante. Claro, ele ia falar que o Bolsonaro tá preocupado, com medo, né? Só quem fez isso foi o Malafaia, que disse que o Bolsonaro ligou para ele chorando e que a solução é o povo ir para as ruas. Falou assim, calma, Bolsonaro, a gente consegue reverter. Cara, tá aprovado, tá aí na internet. A Mônica Bergamo divulgou o trecho, o vídeo, a gente botou aqui no canal também. A gente sabe que a gente tem a verdade ao nosso lado. O presidente vai sair de uma discussão. Depois o presidente vai falar isso pra vocês. Olha, vem pra lá. Coitado, a situação deve estar ruim, meu. Misericórdia. O Nicolas fez igual o Flávio ontem. Eu falei na live que isso ia acontecer, né? Saiu a denúncia, no mesmo segundo já estava lá o Nicolas. O Flávio também falando que não tem nenhuma prova. Aqui não tem nenhuma prova. É tudo enganação, é tudo invenção, que eu acabei de ver aqui e tá tudo errado. Cara, deu 30 minutos para ler 1000 páginas. E em 30 minutos eles comprovaram que não tem nenhuma prova em 1000 páginas. Beleza. É um talento absurdo. É um cérebro incrível que o Brasil tinha que investir mais dinheiro. Olha, ele não é bobo e sabe muito bem que a coisa tá feia. Disse que o Tarcísio agora é o nome mais forte para 2026. Mudou, cara. O candidato não era o Bolsonaro. Ele falou esses dias que era o plano A, o plano B, C, D. Agora já mudou de ideia. E tá bravinho, todo saltitante. Tava saindo daquela reunião com a oposição, né? Um cidadão comum, um cidadão pagador de impostos, entrou na mente dele. Então vai. Reto lá do outro lado da rua, chefe. Quer uma lista? Quer uma lista dos crimes? O cara mandou bem, mano. 272 páginas. Falou, vai ser preso. O Nicolas ficou puto. Qual o crime?
Quer uma lista, meu amigo? É 272 páginas. 272 páginas, chupetinha. Não foi não. O Cid disse que o Braga Neto pegou a grana de comprar os itens necessários, pagar o pessoal que ia participar dos atos. Legal. Literalmente teve propina em barra de ouro. Eles colocavam num vão dentro de bíblias. Eles cavaram as páginas e conseguiram fazer isso com até, sei lá, 20, 30 bíblias, se não me engano. E dinheiro em pneu de caminhonete. Só 2 exemplos simples. Sem falar de propina de $1 por unidade de dose da Covaxin, que atrasou depois 6 meses e por aí vai, só piora. O Cid, como vazou a delação dele, a gente ficou sabendo da exigência do Cid. Ele quer 2 anos, no máximo. Ou seja, eu vou dar uma delação, foi o que aconteceu, deu 4 delações. Para fechar esse acordo, 2 anos de cadeia no máximo, essa é a pena máxima que ele pode ter, e proteção à família. Esse é um ponto delicado, cara. Se ele pediu proteção à família antes de delatar contra o Bolsonaro... Enfim, para quem vai duvidar, eu já deixo a notícia aí para não ter qualquer dúvida, publicado no G1. A Michelle, o Cid falou isso na delação premiada, né? Que agora foi tirado o sigilo dela, muita coisa apareceu. A Michelle queria o golpe. Pra que será, né, que ela queria? Medo de perder o padrão de vida? Talvez uma vida boa, né? Não sei. Você pode comentar o que você acha aí. O Flávio não queria, um cara mais esperto, tenta negociar, né? Não perder os negócios. O Eduardo e o Carlos, sim, 2 cabeçudos. Não ia esperar nada diferente. A melhor notícia, pessoal, isso aqui eu também queria mostrar pra vocês. A melhor notícia que a gente tem agora é essa aqui. STF prevê julgar Bolsonaro por golpe ainda em 2025 para evitar a contaminação do processo eleitoral. Como eu falei, daqui 15 dias tem o julgamento da primeira turma, só que a decisão mesmo o STF quer ainda esse ano. Vamos entupir as cadeias de bandido. Enquanto você está assistindo esse vídeo, a principal polêmica no mundo inteiro está acontecendo do nosso lado, na Argentina. Esse sujeito, Milei, fez uma cagada sem tamanho, derrubou a bolsa, convocou a imprensa, foi na Globo da Argentina se explicar e fez isso aqui ao vivo. Vamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es que ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá. Esta me las anotó Adorni. Você percebeu? Milei y Caputo esta. No, me imagino. Tá, você não percebeu? Continua vendo aí, que vai piorar agora. Es más malo de todo. Tipo bravísimo. Es malo. Vuelvo a Liberas para cerrar. La jueza que voy a meter es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar. É que tá rolando uma investigação, ele na verdade já é parte de um processo, já está começando impeachment também, ele pode ser afastado sem ter impeachment ou ir direto para a cadeia, depender do resultado. O jornalista está querendo saber como é que o cara vai fazer. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, esto quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunha Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, digamos, es el que fazer, cara. No, pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, ele está falando que não tem culpa porque o escândalo começou no Twitter, sendo uma rede social, não é do presidente, é dele como cidadão e não autoridade, que não faz o menor sentido. Para quem não está entendendo, ele divulgou uma moeda virtual, como se fosse um Bitcoin, só que é menorzinha, é um Bitcoin que começou ali na Argentina falando que é o futuro. Ele fez propaganda de graça. O pessoal começou a investir. O argentino, acreditando que é o futuro do país dele, botou o dinheiro que tinha e o que não tinha. O valor disparou. Ele disparou na hora. É assim que funciona no mercado. Todo mundo foi comprar. Menos de 24 horas depois alguém descobre que o grupo, dono da moeda, retém 80% da circulação. Na hora, o valor foi para zero. Foi para zero, cara. Você botou 100 mil, perdeu tudo, sem choro. Não foi só 1 ou 2 argentinos, não. São 44 mil que perderam tudo, somando 22 bilhões de reais. São bilhões. E durante a entrevista... Lo dijiste antes. Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Isso não era para ter passado, cara. Isso não era para ter passado. É porque vazou uma pergunta que não era para ter sido feita. Aí eles, não, Sí, yo entiendo, me doy cuenta. não, a gente vai corrigir, ó, a gente vai tirar do ar.
Eu percebi, vamos tirar do ar. Qual é o problema? Esqueceram. Foi o arquivo bruto. Tanto é que aqui no comecinho eu deixei para vocês verem. Tava lá, ó, 1h33. 1h33, dá para ver aqui embaixo. De 1h07, acabaram a entrevista e tiraram o trecho no mesmo segundo. Só que a galera da internet é muito rápido, já baixou e está circulando. No começo eles estavam combinando também, era isso que eu quería mostrar. Ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es que, ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá. Esta me la sacó todo. cara. No, me imagino que alguna Acá tengo la... Cadê a liberdade? Más malo de todo. Tipo bravísimo. Es malo, malo. Falando que é uma pergunta ruim, é muito mal, não faça essa pergunta. Ai, ai, viva a liberdade de expressão, né? Isso deixou a população puta da vida com ele. O argentino não tá nada feliz. E o resultado direto desse escândalo, bom, começou, já tá na fase inicial, um processo de impeachment, mais uma ação criminal, que já tá com uma juíza e que por si só pode derrubar o Milei. E agora ele chegou no fundo do poço, falou que não vai mais dar entrevista para ninguém, não vai falar mais nada, só responder para a justiça mesmo, e dá para entender. Na última tentativa de se explicar ao vivo, olha o que aconteceu. Aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Está Yo no resolvido. lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno. O sea, Cara, o jornalista falou, você não acha que tem responsabilidade de ter divulgado uma fraude, simplesmente? E ele, não, mas eu não divulguei, eu espalhei, mas ele não sabia de nada. Não, esse argumento não vale, pessoal. É a formação do cara, tá no currículo dele, é nessa área mesmo. Alegar ignorância não vai funcionar. Mais uma entrevista, ele aparece louco, cara. Isso aqui tá surtadaço. así como hay un salame o 3 salame opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Cara, Mientras que eso, miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Cara, essa foi a última aparição dele, a última aparição ao vivo ou em qualquer outro lugar, e eu nem sei mais como é que ele tá agora, como é que tá essa cabeça, tá usando alguma coisa. Nos bastidores, vazaram essa foto. É do empresário que faz parte do grupo Dono da Moeda. Que legal. O empresário diz que o grupo de Milei cobrou propina de 5 milhões de dólares para promover o golpe das criptomoedas. Então, uma propina de 5 milhões de dólares deu um prejuízo de 5 bilhões. Que dá 20 bilhões de reais, 22. O valor que a população perdeu. Só por isso, só por esse motivozinho, FBI e Departamento de Justiça dos Estados Unidos são acionados para investigação. A mídia do Brasil é uma piada mesmo, né? Foi um parto para divulgar esse negócio aí do Milei, para começar a falar do assunto, tava ignorando, fingindo que não estava acontecendo nada, e agora também estão fingindo que não está acontecendo nada dos Estados Unidos, estão ignorando a situação. E olha isso, meu, protesto tá rolando agora, não tá legal pro Trump. Isso aqui é o pessoal pedindo a saída dele e do Elon Musk. E aqui no Brasil, vocês ficaram sabendo? Alguém divulgou esse vídeo? Eu não vi em nenhum lugar. Eu tive que caçar a fonte lá de fora. Jornalista que eu sigo lá de fora também. Outro protesto, cara, em outro lugar. Não, mas vamos evitar falar mal do Trump e do Elon Musk, né? Vamos evitar falar mal do Milei. Que sacanagem, cara. Pelo menos, dá pra ver que o Trump não tá naquela vida boa dele. Mesmo que a mídia aqui do Brasil esconda isso das pessoas, não vai mudar a realidade do cara e do Musk, que é o atual presidente, na verdade, né? O Trump chamou a Rússia para encerrar a guerra. Ele quer pôr um fim na guerra com a Ucrânia. E na mesa de negociação, apenas autoridades americanas, russas e da Arábia Saudita. Deixou a Ucrânia de fora. Estados Unidos e Rússia excluem a Ucrânia da mesa de negociações para encerrar a guerra, e Zelensky reage. Ele ficou puto da vida, falou que foi uma negociação feita pelas costas e pelas costas da Europa também, que isso vai ter reação, e afirmou que não cederá ultimatos da investida americana. Quem também tá puto da vida são os servidores americanos que fizeram campanha pro Musk.
Servidores públicos disseram, não, o Biden não pode continuar no governo porque é só o Trump que vai garantir segurança financeira para depois o Estado pagar a gente. Resultado, Trump e Musk demitem quase 10 mil servidores em apenas uma semana nos Estados Unidos. Isso aqui eu apaguei do canal, aconteceu ontem no ao vivo, só que eu vou mostrar para vocês e agora a gente está chegando no fim do vídeo. Nessa parte mais final, fica só quem é mais chegado mesmo, fica só a turma que é mais raiz. Estava rolando a denúncia. Na verdade, pouco tempo antes, né? Vocês estão vendo aí que durante a live eu estava fazendo a apuração, vendo que tinha saído, a repercussão no último momento, e disseram durante a tarde o seguinte: pode sair uma denúncia por volta das 8h30 no Jornal Nacional, se for protocolado ainda, né, na data no sistema da PGR. Aconteceu e saiu. E eu estava assistindo o Jornal Nacional, noticiaram exatamente isso com urgência. Então eu corri para arrumar o conteúdo, para preparar a live para vocês, estudar um pouquinho antes. Só que vocês vão ver que no ao vivo nem sempre dá para disfarçar. Às vezes as coisas saem do controle. E para quem não está sabendo o que eu estou falando, o Bolsonaro foi denunciado agora oficialmente pela... Ontem foi muito legal, cara. Deu 60 mil na nossa live. Agradeço todo mundo que participou. Cara, deixei passar batido, não sei se foi por causa da cerveja sem álcool, eu deixei passar batido isso aqui. Tarcísio de Freitas é muito bom, meu, muito bom. Foi já posar de defensor do Bolsonaro e disse que é a principal liderança política do Brasil. Esse é um fato. Bolsonaro jamais compactou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito. Esse é outro fato. Compactar é quando você tem um arquivo muito grande e você reduz o tamanho dele. Beleza, né? E é legal que está acontecendo exatamente o que eu falei para vocês. Não conseguem contestar uma linha da denúncia. Uma linha sequer. Porque olha só o que o Tarcísio fala aqui. É muito simples, cara. É muito simples. Eu mesmo vou lá. Eu abro um bloco de notas. Eu coloco: senador Magno Malta é a maior liderança popular do Brasil. Isso é fato. Ele não bebe água, tá? Tô falando de água. Isso é fato também. As provas que o Tarcísio usou não são páginas da denúncia, trechos, provas usadas na denúncia que teriam sido manipuladas, nada. É só um texto onde ele insere uma opinião e depois isso é fato. Qualquer ser humano pode fazer. Depois ele apagou, é óbvio. Passou uma vergonha sem tamanho de escrever. Compactou. Na minha opinião, o Lula também está fazendo certo agora. Ministros e Lula mantêm silêncio sobre denúncia. Exato, não é para espetacularizar. Deixa para a justiça. Tá dando certo. Tem prova a rodo, cara. É consistente, sabe? O negócio é bom. Então não precisa falar nada. Deixa tocar. Olha, quem tava na live sabe que eu falei de contestar as provas, né? De contestar a denúncia. Que ninguém ia conseguir chegar lá e falar: não, essa denúncia aqui é ruim porque o ponto A, B e C da página 100, 200 ou 300 está manipulado. Essa informação é falsa, esse horário não coincide. Não, ninguém desmentiu um trecho. E agora já passou o quê? Passou 15 horas, mais de 15 horas, não, fácil, vai dar umas 17, 18, desde que o material foi publicado e que está disponível para leitura. Então, eu acho que nem tenho que contestar, hein? Eu acho que não encontraram nada e devem ter virado a noite caçando. Bom, vamos para o segundo ponto. O Cid, na delação, falou que o Braga Neto deu dinheiro para ele, tá? Terceiro, o Xandão estava certo o tempo todo. Olha, um senador do PL aconselhou o Bolsonaro a sair do Brasil. E você acha que essa altura do campeonato ele ainda ia estar aqui com isso que aconteceu? Ontem ele falando: não, porque eu não estou preocupado, suando igual uma marmita. Eu já ia ter sumido no mapa, cara. Ele ia dar a linha na hora, não tem dúvidas. Até mesmo antes, ia pro Paraguai. O Paraguai dá para ir, pior que é isso. Quarto ponto, defesa diz que denúncia é recebida com estarrecimento e indignação. É sério, a defesa vai falar o quê? Vai falar que recebeu com alegria e gratidão? Porra, também não dá, né? E não pode reclamar do Procurador-Geral da República, o Gonê. A Bia Kicis desautorizou. Olha, desculpem, acompanho vocês e preciso alertar que estão completamente equivocados quanto ao Gonê, procurador Paulo Gonê. Eu conheço e todos os procuradores conservadores do MP o apoiam. É íntegro, apoia a Lava Jato. Não transfiram para ele os erros do Gilmar Mendes.
Sem contexto nenhum também. Isso tudo é impossível ser narrativa, tá? Fica tranquilo. Eles vão falar que é. Eles vão falar que é. O que também, na minha opinião, é muito ridículo porque é impossível. Não tem como ter acontecido uma narrativa, uma manipulação de tudo para chegar à denúncia. Primeiro, você ia ter que manipular o policial federal, corromper ele. Olha só o pessoal que você tem que corromper. Policial que está lá na ponta investigando. Depois você tem que corromper o delegado que manda nele. Os dois, se forem pegos, se tiver qualquer prova contra, perdem a carreira inteira. Então passou no concurso, demorou 3, 5 anos para ser aprovado. Independente, vai perder a carreira inteira. Teriam que arriscar para ajudar o Lula. Teriam que arriscar a vida para ajudar o Lula. Corregedoria, superintendência também. Procuradores, pessoal do Ministério Público, os procuradores da PGR, o próprio PGR, testemunha, delator, procurador que fechou delação e coordenou. Cara, não aceite. Se alguém falar para você que é narrativa, já entenda que aquela pessoa não tem a menor noção do que ela está falando. Só não aceita isso, sabe? É impossível, é impossível. Pessoal, esse vídeo só dá para ser divulgado se você deixar um like. É só isso que eu quero, mais nada. Só um like, tá? Eu já vou ficar muito agradecido. E também tô agradecido por ontem. Foi excelente na live, foi muito legal. A galera participou e eu vou fazer mais vezes uma transmissão ou outra assim, só pra gente interagir, mostrar repercussão, coisas de última hora. Pessoal, deixa o like, tá? Cada vez que alguém deixa o like, o YouTube entrega o vídeo pra mais 5 ou 10 pessoas, isso faz toda a diferença. E eu tô lembrando porque eu também esqueço, quando gosto de um vídeo, de ajudar. Eu também esqueço e não custa nada.